Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori. Amanhã, porque ainda não passa da meia-noite na hora que grava este jogo. Então, amanhã, domingo, dia 18 de fevereiro, o Santos volta a campo pela nona rodada do Campeonato Paulista, que vai ser a rodada derradeira antes da semana de descanso que o Carille tanto falou. Carille que todas as entrevistas vem falando sobre como não tem tido tempo para treinar, de como estava nessa sequência muito difícil e que iria até a nona rodada, meio que para todos os times, ele até comenta, mas depois dessa nona partida do Campeonato Paulista, ele vai começar a ter um intervalo maior, começa a ter jogos da Copa do Brasil, que o Santos não participa, então esse vai ser o último jogo em que o Santos vai ter que dar esse suspiro aí, esse último esforço, para depois ter um tempo maior para o Carille mostrar o seu trabalho e poder fazer outros tipos de treinamentos com os jogadores. Ele tem trazido muito isso nas entrevistas coletivas. Então fica a nossa expectativa, nosso pré-jogo para falar de Santos e Novo Horizontino. Santos que volta a Vila Belmiro depois de 2 jogos fora de casa, para ter uma sequência aí de 4 partidas com o mando do Santos. A da semana que vem vai ser lá no Morumbi, no Morumbis, mas o Santos que vai ter mais mandos nessa sequência final, só joga fora contra o Bragantino, que é um jogo bem difícil, mas pelo menos nas outras partidas terá a força de sua torcida como mandante. Falemos então deste Santos e Novo Horizontino. Novo Horizontino que é um time meio chato, assim, normalmente complica a vida do Santos. Se o Santos ganha, é com muito trabalho. Falemos então deste Santos e Novo Horizontino na Vila Belmiro amanhã, dia 18, horário de Brasília, das 16 horas, 4 horas da tarde. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha e comente aí o que você está achando deste Santos e qual é o seu palpite, a sua expectativa para este Santos e Novo Horizontino, que é um jogo, como eu disse, muito difícil. O Novo Horizontino vem bem no campeonato, só até confirmar aqui, mas ele está no grupo do São Paulo, que é um grupo muito disputado, é o grupo que mais fez pontos, é o grupo D. Então, ele neste momento está em segundo lugar, porque tem um saldo de gols melhor do que o São Bernardo. Ambos têm 12 pontos e o líder é o São Paulo com 14. O São Paulo que agora igualou o número de jogos desses 3 times, Novo Horizontino e São Bernardo e São Paulo. Os 3 estão com 8 partidas disputadas, mas o São Paulo ainda tem uma partida que está atrasada, mas de qualquer forma, neste momento eles estão todos com o mesmo ponto. São Paulo que veio de um empate contra o Red Bull Bragantino, um jogo bastante corrido. E o Novo Horizontino, que vem de derrota, ele começou muito bem o campeonato, assim, muito bem, né? Teve muitos empates, conseguiu algumas vitórias, venceu por 3-1 o Corinthians, com 3 gols do Genigol, o Genis, mas vem de uma derrota para essa surpreendente Inter de Limeira, que está numa ascensão. Ganhou do Guarani, que vem muito mal, e perdeu para o Bragantino, que é um time que é bastante complicado. Então, este é o time que nós enfrentaremos essas últimas 3 partidas. Então, derrota para Inter, vitória sobre o Guarani, derrota para o Bragantino, e antes disso, 2 vitórias, Corinthians e Ituano. Corinthians naquela sequência de derrotas, o Ituano, que é do time do nosso grupo e que vem muito mal também. O Ituano, inclusive, já tem 9 pontos, acho que empatou hoje. Deixa eu só confirmar aqui que deu o jogo de hoje. O Ituano, desde que ganhou do Corinthians, não ganha de mais ninguém. E empatou com a Ponte Preta. Isso, empatou com a Ponte Preta. Então, o Santos, que já está classificado, quase classificado, garantido em primeiro lugar do grupo, tem 19 pontos. O Ituano, que é o segundo, com uma partida a mais, tem 6. A Portuguesa, que tem uma partida a menos que o Santos, tem 4. E o Santo André, também 4 pontos. São os times que estão aí no grupo do Santos e que também estão lutando contra o rebaixamento. Não são times assim muito que apresentam muito perigo neste momento, assim. Tanto que o Santos já está classificado e convenhamos, com um ponto aí já garante o primeiro lugar do grupo. A questão é que o Santos neste momento se preocupa com o primeiro lugar geral, e esse que é o grande objetivo não só dessa partida, mas do Santos até o final do campeonato. Por pontos perdidos, pela porcentagem de pontos conquistados, ainda está atrás do Palmeiras, que caso vença as partidas que tenha menos
pode passar. O Palmeiras que inclusive pega o Corinthians domingo, acho que vai ser um jogo até bem tenso para eles. O Corinthians na situação que tá de quase eliminação, assim. Mas, quem sabe, né? Vai que o Corinthians arranca um empate. Enfim, eles que se matem lá, o importante é o Santos, que deve ir a campo já com a escalação definida, no caso com uma pequena dúvida. O Santos deve manter a base desse time que vem jogando, então João Paulo no gol, Gil e Joaquim de dupla de zaga, Aderlan e possivelmente o Rainer, mas a Gazeta Esportiva crava a volta do Felipe Jonathan como titular. O GE deixa essa dúvida se o Felipe Jonathan volta para titularidade ou mantém o Rainer. Dali para frente é João Schmidt e Pituca de volantes, Otero nessa meio ataque, Pedrinho e Guilherme com o William Bigode. Esse deve ser o time do Santos para enfrentar o Novo Horizontino. Nos últimos jogos, até queria dar uma olhada, o Santos não enfrentou o Novo Horizontino no passado, possivelmente estava no mesmo grupo, né? Mas em 2022 empatou, e o Santos perdeu do Novo Horizontino em 21, perdeu em 20, perdeu em 19 também. Cara, o Novo Horizontino é um time meio chato, hein? Não pode ser, o Santos não pode ter perdido tantos jogos assim. Esse foi o último jogo, deu 3-3 mesmo. Enfim. O Santos ganhou do Novo Horizontino em 2017. Que beleza. Mas é um time que dá muito trabalho pro Santos normalmente, assim, então eu espero de novo muito trabalho, até porque, de novo, o Novo Horizontino vem muito bem no campeonato e está aí disputando uma vaga, mesmo que não consiga passar o São Paulo, ele tem chances de passar o São Bernardo, que é um time que também dá muito trabalho e que o Santos ainda vai enfrentar também. Então o Santos tem jogos difíceis nessa reta final do Paulista, nesse último terço, né? Então Novo Horizontino, São Bernardo, Bragantino e essa surpreendente Inter de Limeira são os 4 jogos que sobram para o Santos. 4 jogos complicados, 4 jogos de times que vêm muito bem. Novo Horizontino, que se eu não estou enganado, também está na Série B, então vai ser um adversário do Santos no segundo semestre. Então este deve ser o Santos titular, eu acho interessante, até porque tem que manter mesmo o time, por exemplo, o Juliano, né? Não precisa apressar a volta dele, inclusive não vai ser voltado. Tem a possibilidade do Dodô ser reintegrado à equipe, já foi anunciado que ele deve ser reintegrado, então talvez ele apareça aí não nesse, mas nos próximos jogos. E tem algumas questões, o Santos ainda está no transfer ban, então nem poderia conseguir outros jogadores. Acho que é importante que o Santos consiga administrar bem o seu elenco nessa reta final para chegar bem no mata-mata, que não disputa desde 2020. Então, só relembrando, João Paulo, Aderlan e Felipe Jonathan, possivelmente, Gil e Joaquim, João Schmidt, Pituca e Otero, Pedrinho, William, Dubgod e Guilherme, fechando o nosso ataque. É um time complicado, eu acho que tem que marcar o Gênison, que é um centroavante daqueles clássicos, mas o Santos, neste momento, tem um time um pouco mais consistente. O importante, na verdade, é que o Santos faça o resultado nessa partida, dê o esforço que tenha que dar para conseguir esses pontos e ir tranquilo para essa semana de descanso. Porque depois disso, o Santos irá jogar apenas em finais de semana, então serão 3 semanas aí de intervalos entre as partidas. Vai ser muito bom para esse Santos conseguir ver o trabalho do Carille. Eu acho que o Carille vai poder trabalhar melhor com esse time, poder colocar suas ideias em prática, os seus treinamentos. Eu tô até curioso. Sempre fico nessa expectativa, assim, dá tempo de trabalho pro treinador, ele vai mostrar serviço. Nem sempre isso tem acontecido com o Santos, mas é um Santos que tem mostrado um desempenho bom. E eu tenho, sim, essa esperança que com mais tempo de, de treinamento do Carille, ele vai conseguir implantar melhorias ainda para esse time chegar mais forte pro mata-mata. Então, lembrando de novo, 16 horas do horário de Brasília, 4 da tarde do horário de Brasília, domingo, dia 18, Santos e Novo Horizontino na Vila Belmiro. Transmissão da Casa TV e do Paulistão Play, então é aquele jogo que passa no YouTube, todo mundo assiste bem tranquilo. Arbitragem de João Vitor Gobi e VAR de Thiago Duarte Peixoto. Eu já vi esse sobrenome Gobi, já lembrei do Mário Gobi, que é ex-presidente do Corinthians e tem lá os seus problemas até com a torcida e com a justiça, enfim. Mas espero que não tenha nenhuma relação de parentesco entre os dois. Mas é um árbitro que tem
não tem muito histórico, assim. Ele apitou o São Bernardo e Corinthians, em que ele expulsa o jogador de São Bernardo no começo da partida, mas eu acho que a expulsão até foi justa, eu lembro de ter visto esse lance. Mas é um jogo em que o São Bernardo acaba vencendo aquela sequência ruim lá dos rivais. E apitou também Palmeiras 3, Inter de Limeira 2. Acho que o Palmeiras marcou um gol bem no finalzinho. E no VAR teremos Thiago Duarte Peixoto, que era o árbitro que comemorou um jogo, a bola rolando em um jogo do Santos de 2019. Pelo menos aqui é o que me aparece de acordo com o UOL. Não sei se vocês vão lembrar, mas no sábado de carnaval de 2019, o Santos enfrentou o Oeste de Itápolis sob muita chuva, mas muita chuva. Até foi no Pacaembu esse jogo. E o time do São Paulo e tal. O Santos vence com um gol no finalzinho, no último minuto, do Vitor Ferraz. E esse jogo demorou para começar porque estava caindo muita chuva. O árbitro era o Thiago Duarte Peixoto, que quando ele viu que ia dar para começar a partida, ele saiu comemorando. Então meio que virou notícia na época. Então são os árbitros, né? Depois de tanta polêmica, tanta repercussão com a escalação da Edna Alves, agora teremos dois árbitros menos conhecidos para um jogo que esperamos seja um jogo tranquilo para o Santos. Então, João Vitor Gobi e Thiago Duarte Peixoto. Caso o Santos vença, garante o primeiro lugar. Fica aí de olho do Palmeiras para ver se fica no primeiro lugar geral, mas no grupo já terá o primeiro lugar garantido. Ou seja, jogará em casa contra quem sobreviver dessa briga de foice no escuro, que é a luta de Ituano, Português e Santo André, onde o que não se classificar provavelmente cairá. Os dois que não se classificam. Os dois não classificados provavelmente também serão rebaixados para a Série A2 do Campeonato Paulista, a menos que tenha alguma melhora muito absurda aí. Mas a Portuguesa é o time que tem uma tendência maior a melhorar, eu acho. Acho que é um time um pouco melhor. Apesar que eu não teria demitido o Dado Cavalcante. Enfim, a ver as próximas partidas. Certo, pessoal? Então, esse é o nosso pré-jogo bem tranquilo, assim, um jogo depois de todos os clássicos que já tivemos, né? Já pegamos os 3 rivais da capital. Agora já também garantimos a classificação, então é um resto de campeonato para manter o nível, administrar bem o elenco, descansar quem tem que descansar. De novo, né? Eu não sei exatamente a regra de cartão amarelo, mas se tiver alguém que precise sei lá, zerar cartão porque não zera na quarta de final, já tira agora, que o importante é o Santos chegar 0 bala prontinho pro mata-mata. Lá no final de março, acho que vai ser, meio de março, o Santos pega aí Ituano, Português ou Santo André, o sobrevivente desses 3. Certo, pessoal? Então amanhã, 16 horas, 4 horas da tarde, do horário de Brasília, Santos e Novo Horizontino, no YouTube, acesso a todos para acompanhar o Peixe. Muito obrigado a todos que assistiram ao nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa seu like, ajuda o canal, compartilha e diga o que acha, diga o seu palpite, diga se você acha que o Rainer tem que ser titular, ou o Felipe Jonathan tem que ser titular, ou se você quer a volta do Dodô, fale aí, dê o seu palpite, dê a sua opinião e pra cima deles, abraço!